Vamos lá então, pessoal. Boa noite a todos. Vamos continuar a nossa aula do Estatuto. Muito importante que vocês revisem até esse ponto que a gente chegou aqui, né? Porque a maioria das questões de prova vão estar ali até o artigo 16, certo? É uma base importante para quem quer aprender o Estatuto. Vamos lá agora. Vamos tratar, então, nós estamos falando da hierarquia e da disciplina, vamos falar de um assunto importante dentro da hierarquia dos militares, que é a precedência hierárquica. Tá? O que é preceder? Tá? O que é uma precedência? A precedência é verificar o seguinte: quem é mais antigo que quem? Quem está mais alto na escala hierárquica? Isso significa precedência. Ah, professor, é importante que os militares tenham precedência? Sim, porque os militares trabalham com organização. E alguém tem que dar as ordens e alguém tem que receber as ordens. Ok? Então, muito importante a precedência hierárquica. Tá? Então vamos lá, artigo 17. A precedência hierárquica entre os policiais militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto ou na graduação, salvo nos casos de precedência funcional estabelecidas em lei ou regulamento. Então vamos lá. Entre os policiais militares da ativa, como que se dá então essa precedência entre eles? A resposta está no artigo 17. Então, entre os policiais da ativa, entre vocês, né, futuros policiais, como que se dará a precedência hierárquica? Tá? Ó, a precedência hierárquica é assegurada pela antiguidade. Como assim, professor? E a antiguidade é entre postos e graduações. Então, tem que separar. Então, vamos pegar nas graduações. Imagine que eu tenho 2 cabos. Quem é o mais antigo? Eu preciso analisar a antiguidade individual de cada um. Né? Então, vamos pensar o seguinte. Esse aqui já faz 2 anos que é cabo. Esse aqui faz 1 ano que é cabo. Então, esse aqui tem precedência hierárquica sobre isso aqui. Tem mais tempo de serviço no posto, na graduação. Agora, a mesma coisa se dá para os postos. Eu tenho 2 segundo-tenentes. Quem é o mais antigo? Depende. Eu preciso analisar o tempo de serviço naquele posto para verificar quem é o mais antigo. Certo? Mas olha o que o Estatuto diz. Ressalvado nos casos de precedência funcional. Pode acontecer que eu tenha 2 segundos-tenentes. Só que um segundo-tenente é o comandante do pelotão. Então, ele, além dele ser segundo-tenente, ele tem uma função. E essa função coloca ele em precedência hierárquica sobre o outro segundo-tenente. Tá? Então, pode acontecer de que um policial militar ainda tenha uma precedência da função, né? Função de comando que ele está exercendo. Ok? Vamos lá, então. Parágrafo 1º. A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da assinatura do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou inclusão, salvo quando estiver taxativamente fixada outra data. Então, por exemplo, no momento em que um soldado é promovido a cabo, eu verifico a antiguidade a partir da promoção. A partir do momento que um oficial, né, levanta a espada lá e é declarado oficial, né, determinado posto, ele vai ter, a partir daquela declaração, então, uma antiguidade. Tudo isso é constado em boletim oficial. Né, e isso vai para a ficha funcional e há um almanaque de todos os policiais militares. Há uma numeração, uma escala numérica de todos os oficiais e sargentos, cabos e soldados. Tá? Então, vamos lá então. No caso de ser igual à antiguidade, tá, referida no parágrafo anterior, são estabelecidos os seguintes critérios. Tá? Então, imagina o seguinte. Primeiro eu analiso, né, quando que o cara foi promovido. Então, tenho 2 terceiros sargentos. Quando que eles foram promovidos? Um faz 2 anos, um faz 1 ano. Então, aquele que tem 2 anos já é mais antigo. Agora vai acontecer o caso que os 2 foram promovidos na mesma data. Né? E vai acontecer, por exemplo, com vocês. Né? Vocês têm um problema. Porque vocês, a precedência hierárquica vem da formação, do curso de formação. Embora todos sejam promovidos na mesma data, vocês vão ter uma numeração que vocês ingressam com ela como alunos, que vem do concurso, e lá dentro vocês vão ter notas, onde vocês serão avaliados, né? E aí vai ter o 01, 02, 03, 04, né? Certo? E aí vocês vão tendo uma numeração. Agora, o que nós estamos vendo aqui? O parágrafo 2º,
ele traz um critério no caso de ser igual à antiguidade, ou seja, 2 militares promovidos juntos, no mesmo dia, por exemplo, tá? Ou declarado oficial no mesmo dia, tá? Então, o que vai acontecer, ó? Nesse caso, eu tenho que observar os seguintes critérios. Letra A. Entre policiais militares do mesmo quadro, pela posição na respectiva escala numérica ou registro de que trata o parágrafo 1º desse artigo. Então, por exemplo, se tinha 2 são promovidos a 3º sargento, na mesma data. Quem é o mais antigo? Eu preciso analisar o almanaque para ver quem era o cabo mais antigo. Tá? Aquele que tinha mais tempo de cabo. Por quê? Porque como empatou aqui, eu preciso olhar a vida anterior dele. E aí eu vejo ali conforme a letra A, ó, entre os policiais militares do mesmo quadro, pela posição na escala numérica. Vocês vão ver daqui um pouco, eu até trouxe uma escala numérica, que é o almanaque. Todo policial militar tem uma escala numérica, a não ser que eu esteja agregado. Daí eu não ganho número na escala numérica. Tá? Ou isso, fica só o AGzinho, ele fica no mesmo local onde ele estaria na escala numérica, mas ele fica sem o número. Tá? Eu vou mostrar para vocês ali do almanaque. Tá? Nos demais casos, ó, pela antiguidade no posto ou graduação anterior. Persistindo o empate, recorrer-se-á sucessivamente aos graus hierárquicos anteriores, a data da inclusão ou a data de nascimento, para definir a precedência. E nesse último caso, o mais velho será considerado o mais antigo. Então tem vários critérios, ok? Então eu começo ali pela escala numérica, depois eu vejo o posto ou graduação anterior, e aí vou indo, vou voltando, até que eu vejo que é o mais velho. Tá? Então não vai ter 2 policiais ocupando o mesmo número na escala numérica. Vai ter que ter um mais antigo que o outro. Tá? Sempre vai ter. Entre os alunos, ó, vocês, ó, o caso de vocês. Entre os alunos do mesmo curso de formação, de acordo com o regulamento do respectivo órgão, se não estiverem enquadrados nas linhas A e B. Tá? Então vamos pensar o seguinte. Se nós estamos ingressando, nós não temos uma vida militar, que é o caso de vocês. Vocês estão ingressando na PM. Tem como olhar para trás? Não. Então, o que eu tenho que olhar primeiro? O concurso. Como vocês foram no concurso? A partir daí, vocês entram como alunos. Mas vocês vão entrar como alunos, mas um aluno, e se Deus quiser vai ser do tempo, vai ser o mais antigo. Quem vai ser o mais antigo? O 01. Aí depois vem o 02, o 03, o 04, até o 1000. Né? São 1000 alunos que ingressarão. Né? Então, nós teremos do 01 ao 1000. Quem é o mais antigo? O 01. Até quando? Até a data da formatura. Na formatura, ele terá uma nota do curso de formação. O primeiro colocado é que ele tem a nota mais alta. Tá? Para vocês terem uma ideia, eu me formei na Escola Sargento das Armas. No o período básico, que são 1.100 sargentos, para escolher a arma, eu fiquei em primeiro lugar. Eu fiquei com média 8 e 9. Fiquei em primeiro lugar geral, 1.100 sargentos. Aí, na qualificação, que daí quando a gente já escolheu a arma, eu escolhi a arma de comunicações, que é a primeira que fecha, né, das 5 armas das Forças Armadas. Dentro das armas, deixa eu só arrumar o microfone aqui, dentro das armas, a gente fica lá mais um ano treinando só nas armas, né? E aí, na nota final, a minha nota final é 9.343. E a nota do 01 ficou em 938, alguma coisa assim. Então, a disputa é na segunda casa após a vírgula. Tá? Para disputar quem vai ser os primeiros colocados numa escola de formação. Então, vocês vão sentir isso na pele, porque todo mundo estuda. Né? Isso é importante. Por quê? Porque vai determinar depois a vida de vocês para as próximas promoções. Né? Para ter uma ideia, eu fui promovido a 2º sargento 2 anos antes dos meus colegas que estavam mais para o final da fila. Tá? Isso faz toda a diferença ao final. Né? Então, hoje, por exemplo, já estaria 2º tenente ou 1º tenente, já quase por aí. Tá? Então, e alguns colegas ainda estariam primeiro sargento, outro subtenente. Então, depende muito essa formação. Tá? Beleza? Então, mantenham-se sempre bem qualificados. Tá? Continuando, então. Vocês vão ingressar. Os oficiais, a mesma coisa. Ele entra como aluno. Eles entram com a nota do concurso. Depois, eles fazem as provas da formação e saem com uma nota. E aí, sai o 1º, 2º, 3º. E aí, define isso já a antiguidade. Isso é muito importante, né? Porque, geralmente, né,
Os trabalhos mais difíceis são dados para os mais modernos. Tá? Então, lembrem disso, né? Quando vocês estiverem na academia, né, os mais antigos na academia são os que comandam. Esse é o lado ruim também, né? Sofrem mais na academia. Tá? Quem é mais antigo na academia são os xerifes mais rapidamente, então sofrem mais. Né? Vocês vão ver quando vocês tiverem as instruções. Mas é muito legal, tá? Muito legal mesmo. Por exemplo, eu tive a oportunidade na ESA de ser o primeiro xerife no primeiro campo básico, que é o campo, né, que é aquele que quase mata os alunos lá, que é onde tem as desistências. É muito interessante, tá? Vocês vão ser também. Eu não vou contar, obviamente, né, porque senão eu não posso desmotivá-lo. Mas todo mundo aqui sabe o que é ser militar, né? E já está preparado para isso. Então, não vai ter problema. Bem pelo contrário, né? Todos estão indo bem lá nos treinamentos do TAF. Vão tirar de letra, tá? Beleza? Quero encontrar vocês já como cidadãos aí, né? Policiais militares do Estado de Santa Catarina. E precisam ser policiais bem qualificados, vocês estão sendo. Vamos lá. Então, entre os alunos do curso é determinado por regulamento, certo? Só que olha um detalhe. Se não estiverem enquadrados nas linhas A e B. Então, se, por exemplo, eu estou no curso de formação de cabo, por exemplo, eu vou ter que analisar, né, anteriormente como é que era, né, quem era o soldado mais antigo ali. Então, leva em consideração as linhas A e B. Tá? Parágrafo 3º. Pessoal, essas questões mais minuciosinhas, quem já fez o meu simulado lá não caiu nem para ser sargento, né? Então, o que vocês precisam saber? O professor, né, eu sempre deixo aquilo que é mais importante em vermelho, dentro do meu material. Então, o mais importante está mais aqui em cima, né? Mais no caput do artigo, tá bom? Mas vamos lá, como a gente não foge de nada e enfrenta tudo, parágrafo 3º. Em igualdade de posto ou graduação, os policiais militares da ativa têm precedência hierárquica sobre os da inatividade. Como assim, professor? Vamos lá, ó. Olha o que diz a frase. Em igualdade de posto ou graduação, o da atividade tem precedência sobre o da inatividade. Exemplo. Tenho 2 terceiros sargentos. 2 terceiros sargentos. Quem é o mais antigo? Depende. Se esse terceiro sargento está na ativa e esse está na reserva, ou na reforma, quem é o mais antigo? O que está na atividade. Agora, vai depender também se esse terceiro sargento for convocado para o serviço ativo. Aí eu tenho outro critério de análise, que é o próximo parágrafo. Entenderam? Então, se eu tenho um da ativa e um da reserva ou da reforma, esse da ativa sempre vai ter precedência hierárquica, mas no mesmo posto ou graduação. Agora vamos analisar diferente, ó. Eu tenho um segundo tenente da ativa e um subtenente da reserva. Quem é o mais antigo? Ops, de novo. Eu tenho um segundo tenente da ativa e um subtenente da reserva. Quem é o mais antigo? O tenente da ativa. Por quê? Porque eu não estou no mesmo posto ou graduação. Cuidado. Então, sempre, a análise se faz primeiro entre postos e graduações. Sempre essa análise. Primeiro entre postos e graduações. É aquilo que a gente já aprendeu. Depois eu vou analisar a antiguidade individual. Certo? Então, por exemplo, se eu tenho um capitão da ativa e um segundo tenente da reserva, o capitão é mais antigo. Nem se discute. Agora, eu tenho 2 capitães da reserva. Ok? 2 capitães, só que um é da ativa e um é da reserva. Sempre o da ativa tem precedência hierárquica, tá? Agora, parágrafo 4º, ele me traz aquela outra regrinha, ó. Em igualdade de posto ou graduação, a precedência entre militares de carreira na ativa e na reserva reformada que estiverem convocados é pelo tempo de serviço no posto ou na graduação. Olha que interessante. Agora vamos lá. Eu tenho um terceiro sargento da ativa e eu tenho um terceiro sargento da reserva. E esse terceiro sargento da reserva é convocado para o serviço ativo. E agora? O que eu tenho que analisar? Olha o que diz ali, ó. O tempo de serviço no posto ou na graduação. Bom, esse aqui tem 2 anos. Esse que já estava reformado tem 5 anos de terceiro sargento. Quem é o mais antigo? O que tem 5 anos de terceiro sargento. Ok? Certo? Isso aqui são critérios bem difíceis. Se pegar, se colocar num concurso, mata a maioria.
Por isso que o professor faz aí os exemplozinhos, né, para vocês conseguirem visualizar isso, tá? Fechou aqui? Conseguimos pegar? Então, nós estamos treinando para um 10 nessa prova, tá? E também para fazer o 7. Tá? O 10 é o quê? Saber isso aqui. Porque se cair, pode ser o 10 isso aqui. Eu nem acredito que isso aqui vai ser cair o 10, né? Vai ser um pouco menos, tá? O grau de exigência é bem mais baixo, tá? Vamos lá. Tá? A gente tem que pensar que isso aqui é exigência para ser sargento, para ser cabo. Continuando. Mas, né? Agora, esse artigo eu quero carinho de vocês nesse artigo, tá? Esse artigo é bom, é tão bom de fazer questão de prova, que ele já vem até com as alternativas, né? E já foi objeto de prova, certo? Olha só, se foi objeto de prova, o professor André já coloca no esqueminha dele, tá? O 18, carinho todo especial. O que o 18 faz? O 17 falou dos militares de forma geral, a precedência hierárquica. O 18, ele vai falar dos praças. Como se dá a hierarquia entre os praças? E ele diz assim, ó, a precedência hierárquica entre as praças especiais e as demais praças. Como que se dá a hierarquia aqui, ó? Entre as praças especiais e as demais praças. Ah, professor, tem diferença? Claro que tem. Vamos lá. Primeira análise, inciso 1. O aspirante oficial, ele é superior a quem? A todas as praças. Né? Vamos pensar na escala hierárquica. Nós temos o aspirante, abaixo do aspirante, que é o primeiro que aparece. Se eu olhar, esquecendo os praças especiais, eu tenho em primeiro lugar das praças quem? O subtenente. Certo? Só que eu tenho uma praça especial enfiada no meio ali, que é o aluno oficial. Tá? Então, cuidado, ó. Vamos fazer um desenho aqui. Então, o aspirante, ó, está acima de todos. Certo? Ele está aqui em cima. Acima dele, né, ele está iniciando a carreira de oficial. Ele ainda não é um oficial. O aspirante é aquela praça especial. Certo? E ele está acima de todas as demais praças. Aí vem o inciso 2, ó. Aí vem o nosso próximo. Quem é o próximo? É o aluno oficial. O aluno oficial, ele é o quê? Ele é uma praça especial. O aluno oficial está acima do aspirante? Não, ele é um aluno, é um cadete ainda. Tá? Ele está estudando para virar um aspirante. Tá? Beleza. Mas o aluno oficial está acima de quem, então? Ó, ele é hierarquicamente superior ao subtenente. Ah, professor, então quer dizer, por exemplo, né, que eu vou ter aqui um cadete, ou seja, alguém que passou a recém no concurso, que vai ser superior a um militar que já está há 20 e poucos anos na Polícia Militar? Sim. Por quê? Porque ele ingressa como um oficial. Tá? Um aluno oficial, né? Então, ele é um praça especial, está superior ao subtenente. Tá, e aí vem o aluno do curso de formação de sargento. É outra regrinha, tá? Então, das praças aqui, fechou? Que o aspirante é superior às demais praças, porque depois do subtenente, vem todas as demais praças, né? Vem os sargentos, os cabos e os soldados. Então, até vou colocar aqui. Depois vem os sargentos, os cabos e os soldados. Ok? Bom, então, o aspirante superior a todas as demais praças, o aluno oficial superior ao subtenente, e o subtenente, né, tá superior às demais praças aqui. Aí vem uma regrinha especial, no inciso 3º, para o aluno do curso de formação de sargento. Quem é que está no curso de formação de sargento? É o cabo que passou no concurso interno da PM. E aí, vamos lá. Ele é, ó, equiparado ao cabo na precedência hierárquica. Então, nós temos um aluno lá na academia que é um aluno cabo. Né? Ele é um aluno no curso de formação de sargento, mas ele é um cabo. Ele é cabo, vem da formação de cabo, ingressou como aluno sargento. Ok? Ele não é um aluno quadro, desculpa, eu falei errado. Ele é um aluno sargento que era cabo. E hierarquicamente, ele é superior aos demais cabos? Ainda não. Ainda não. Ele é equiparado a um cabo da Polícia Militar. Só que tem uma exceção. Tá? Então, inicialmente, o aluno no curso de formação de sargento, ele é equiparado ao cabo. Só que existem os momentos onde eu preciso saber se esse cara está realmente preparado para ser um sargento. Certo? Eu preciso testar se ele sabe comandar.
E aí na formação, pessoal, o que a gente mais aprende nas formações militares é aprender a comandar. Tá? Então, o que vocês vão aprender? A comandar. Então, se eu tenho um aluno no curso de formação de sargento, ele tem que saber comandar os demais cabos e soldados? Precisa. Então, eu preciso testar essa pessoa. Então, quando esse aluno estiver durante um exercício de estágio operacional, certo? Ele terá precedência sobre o cabo. Então, se eu estou numa operação ali de treinamento, ele vai ser superior ao cabo porque ele está sendo avaliado. Tá? Para ver se ele tem condições de comandar. Então, o aluno sargento, nos estágios operacionais, somente nesse momento que ele é superior aos demais cabos. Entenderam isso? Ok? Só tem isso no curso de formação de sargento. Tá? No curso de formação de cabo já não tem, nem de soldado. Agora, vamos lá. O aluno do curso... Tá, isso aqui fechou. Então, esse artigo 18, carinho nele. Beleza? Tem que fazer parte da revisão. Artigo 19. A Polícia Militar manterá um registro de todos os dados referentes ao pessoal da ativa e da reserva remunerada. Né? Nós temos, inclusive dentro da respectiva escala, né? Nós temos os almanac dos oficiais e o almanac das praças. Tá? Vocês podem baixar até. Entrar no site da Prasc, vocês encontram lá o almanac. Tá? Vamos lá. O aluno oficial, após concluir o curso de formação de oficiais, ele é declarado o quê? Aspirante a um oficial, tá? Então, ele é um aspirante oficial. E ele é um aspirante oficial porque ele ainda não é oficial, ele é uma praça especial. Todas as praças, conforme a regra que nós vemos vendo ali, quem que declara o aspirante? O comandante. Então, quando vira oficial, lembre que é a regra do governador. Enquanto eu estiver falando das praças, a regra é o comandante geral, tá? Cuidado com esse detalhezinho aqui em relação à declaração do oficial, do aspirante a oficial, tá? Que é o comandante geral. Continuando então. Até eu coloquei aqui uma ressalva, tá? Tem que ter um cuidado em relação a esse artigo aqui, tá? Porque houve uma alteração na lei, mas não alterou a lei 6218, tá? Alterou só a lei de promoção dos oficiais. Então, por exemplo, quem baixar essa lei, que não baixar do site da LESC, pode correr um sério risco de errar essa questão. Porque o artigo correto é o 20, conforme essa redação que eu coloquei aqui, tá? Não é a outra redação que aparece em estatutos aí, tá? Por quê? Porque a lei que alterou, ela não alterou a 6218. Ela alterou a 6215, que é a lei de promoção. Então, tem muito cuidado em relação a isso aqui, tá? Continuando. Artigo 21 agora. Agora nós vamos falar, do cargo e da função policial militar. Vamos lá. O cargo policial militar é aquele que só pode ser exercido pelo pessoal da ativa. Uma frasezinha tranquila e tem que estar na ponta da língua. Cargo só de quem está na ativa, tá? O cargo policial militar, a que se refere esse artigo, é o que se encontra especificado nos quadros da organização, tá? A cada cargo policial militar corresponde um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades que constituem as obrigações dos respectivos titulares. Então, nós vamos ter aí um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades para cada um dos cargos da Polícia Militar, né? Cabo, soldado, sargento, os tenentes, os capitães, os coronéis, ok? Continuando. Os cargos policiais militares são providos com o pessoal que satisfaçam os requisitos do grau hierárquico de qualificação exigidos para o seu desempenho. Então, há uma hierarquia, né? Eu começo, por exemplo, o seguinte, eu posso pegar um terceiro sargento e promover ele diretamente a oficial? Não. A não ser que ele passe no concurso, fique 2 anos como cadete, aí sim, né? Ele pode. Então, senão tem que seguir a hierarquia natural ali que nós vimos, tá bom? Conseguiram entender? Tá? Então, eu não posso pegar, por exemplo, alguém que ingressou como soldado e automaticamente depois transformar ele em sargento. Ele precisa adquirir, né, a qualificação necessária até chegar lá. Tá? O provimento do cargo policial militar se faz por um ato de nomeação, designação ou determinação.
Vamos lá, então, continuando. Artigo 23. O cargo policial militar é considerado vago a partir da sua criação e até que um policial militar tome posse, ou desde o momento em que o policial militar é exonerado. Então, o cargo policial militar, ele é vago quando? Quando ele é criado por lei. O governador cria mais tantos cargos para a PM. Eles vão ser considerados vagos, tá? Até que alguém tome posse, que serão vocês, né? Nós temos vários cargos vagos aí na PM, né? E aí, o que acontece? Também pode ser vago por exoneração do militar, tá? Tanto de ofício quanto a pedido do militar, tá? Ou que tenha recebido determinação expressa da autoridade, o deixe e até que outro militar tome posse. Considera-se também vagos o cargo policial militar, cujos ocupantes tenham falecido, sido considerados extraviados e sido considerados desertores. Nós vamos estudar isso daqui um pouquinho, o que é extraviado, o que é desertor. Tá? Desertor é aquele militar que fica desaparecido aí da administração pública, né, por mais de 8 dias. Ele pratica um crime contra a administração. Uma das missões minha, quando eu era terceiro sargento, recém-formado na ESA, era ir buscar os soldados desertores, né? Então, os terceiros sargentos da ESA, quando chegam nos batalhões, uma das missões é prender desertor, né? Era o dia que tu tinha que correr um pouco, né? Porque às vezes o cara fugia. Pessoal do interior, imagina lá, o cara do interior do Rio Grande do Sul não quer servir. Quando vai servir no serviço militar obrigatório, quase matam ele no serviço militar. Ele não quer nem aparecer mais lá, né? Daí, quando tu tem que ir buscar esse rapaz para voltar para o batalhão, ele vê vocês como vê o diabo, né? Foge da cruz. E aí tem que sair correndo atrás, né? Então sempre a gente ia com uma equipe para poder prender. É complicado, tá? E detalhe, ele é um criminoso. Para as Forças Armadas e para estatutos militares, o desertor responde por crime militar, tá? Tá lá no Código Penal Militar. A partir de 8 dias ele é considerado desertor. Artigo 24, tá? A função policial militar é o exercício das obrigações, tá? Então, a função é o exercício, é quando tu exercita as funções do teu cargo, isso é a função. Continuando. Dentro de uma mesma organização policial militar, a sequência de substituição para assumir cargo ou responder por função, bem como as normas, atribuições e responsabilidades relativas, são estabelecidas na legislação peculiar, respeitadas a precedência e a qualificação exigidas para o cargo. Tá? Então, existe, por exemplo, quem que vai substituir quem. Né? Então, por exemplo, vamos pensar o seguinte, eu tenho o comandante do batalhão. O comandante do batalhão, ele vai entrar em férias. Quem substitui ele? O subcomandante do batalhão. Naturalmente, eu tenho uma substituição hierárquica ali, tá? Então, tem que seguir as precedências hierárquicas, aquilo que diz as legislações peculiares, tá? 26. O policial militar ocupante de cargo provido em caráter interino ou efetivo, de acordo com o parágrafo 22, fará jus aos direitos correspondentes ao cargo conforme o previsto nessa lei. Continuando, então. 27. As obrigações que pela generalidade, peculiaridade, duração ou natureza não são catalogadas como posição, tituladas como no quadro de efetivo, quadro de organização ou dispositivo legal, são cumpridas como encargos, incumbências, comissões, serviços e atividades policial militar e de natureza policial militar, por decreto do chefe do Poder Executivo, por prazo nunca superior a 6 meses. Então, por exemplo, um policial militar, ele pode receber uma incumbência, ele pode receber um encargo, né? Por exemplo, nós no Exército, nós tínhamos um encargo do subtenente a assumir toda a carga de material de uma subunidade inteirinha. Então, ele assumia tudo que é o material e tinha que conferir tudo aquilo. Era um encargo entregue para o subtenente mais antigo. Tá? Então, existem encargos, incumbências, comissões, tá? Por exemplo, uma comissão de sindicância, por exemplo, uma comissão de licitação que a Polícia Militar tem lá em Florianópolis, né? Então, serviços, atividades que nós vamos ver. Nós vamos ver o que é uma atividade policial militar, de natureza policial militar daqui um pouco, tá? Aplique-se no que couber ao encargo, incumbência, comissão, serviço, atividade, o disposto no capítulo do cargo, tá? Continuando então, agora chegamos num ponto importantíssimo para a nossa prova.
Tá, pessoal? Dessa parte que nós vimos aqui, o que eu chamaria atenção para vocês? A gente começou no 17, certo? Chama atenção para vocês que a precedência se dá sempre no mesmo grau, né? Vocês têm que cuidar o grau hierárquico, tá? E ela é assegurada pela antiguidade no posto ou na graduação. Aí eu tenho os critérios, certo? Depois nós vimos aqui a precedência entre os praças especiais e os demais praças. Nós vimos aqui o artigo 20, importantíssimo, que o aluno oficial, ao concluir o curso, ele é declarado aspirante pelo comandante. Aí o 21, vocês têm que saber ali o CAPT, ó, que é o conceito, né? Que o cargo policial militar só pode ser exercido para quem está no serviço ativo, certo? Depois nós vimos aqui, ó, quando que o cargo policial militar é considerado vago. Importante é o 24, aqui mais uma questão conceitual, tá? Que a função é o exercício das obrigações do cargo. E aí, nós vimos aqui também, ó, a questão aqui das obrigações quando não são um cargo, mas são um encargo, tá? E aí, agora nós chegamos num ponto importantíssimo, tá? Nós chegamos no capítulo que trata das obrigações dos militares, principalmente aqui, ó, na seção que trata do valor do policial. Né? O que é o valor policial militar? Isso nós vamos analisar agora. O conjunto, né, de valores, né, do policial militar. Nós vamos analisar a questão dos valores no próximo bloco.